Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Assim, você pode achar que você está tendo um déjà vu, mas você não está. Porque eu vou falar com uma maravilhosa que começou com uma loja de roupa no Instagram, mas não é um déjà vu. Sabe por quê? Porque a pessoa de hoje é uma pessoa masoquista que diz que gosta de menos 30 graus. É verdade? Eu não concordo com isso aí não, mas se ela gosta, vamos ver. Cada um com seus gostos, né? Mas não é um déjà vu, é um novo episódio. Mas com uma história curiosamente muito parecida. Estou hoje aqui com a Carol Cat. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado o nosso Imagina. convite. Sério, é uma honra ter você aqui. Obrigada. Não sei se eu gosto dos menos 30, eu tô um pouco nervosa. Porque, tipo, menos 2 em Gramado já me deixava desesperada. O que é menos 2 perto de menos 30? Então, gente, eu não consigo compreender. Depois do menos 20 é meio parecido. Preciso confessar. Qual foi o Antes dos máximo menos que 20, chegou? Foi o dia que eu fui pra Quebec, eu tava numa excursão da escola, sabe? Aquela excursão que você vai bem de turista e você anda na cidade, né? Tira foto. Ai, que delícia. E foi ao ar livre, no caso. E aí, esse dia tava menos 37 de sensação e o termômetro tava menos 28. Esse foi o mais frio. Porque normalmente menos 30 é a sensação. Quando tá menos 30 no termômetro, Nossa. o negócio é difícil. É desanimador, né? Mas é uma sensação única, não dá pra explicar. Imagino. Você Deve respira, é bom pra garganta, pra tosse, faz bem. Você respira limpo, Cada respirada é uma pneumonia ali já, né? limpa tudo por dentro. Eu quero fazer uma pergunta pra você que está nos assistindo. Comenta aqui pra mim. Você prefere menos 30 ou mais 30? 28 pra menos. Não, gente, tá não tem ruim. condição, não. Não. Bom, Bom, mas... tá. É porque eu fiquei um pouco chocada. Isso acabou de acontecer, entendeu? Então eu precisava compartilhar isso com as pessoas. Tá, mas pra gente começar, se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho quem é você. Hoje. O que você faz hoje. Tá. Hoje eu sou social media, eu também tenho curso, então eu atendo os clientes finais, mas eu também dou curso para quem quer ser social media, porque eu percebi que era uma profissão assim, com altíssima demanda, e as pessoas começaram a me perguntar como eu fazia, então, né, atendendo a demanda das pessoas, eu criei o meu próprio curso. Tá, mas então, eu queria saber da história do Canadá e da loja e tal, mas eu preciso fazer uma consultoria aqui. O que de verdade é um social media? Boa pergunta. Um social media cuida, na minha percepção, né? Cuida das redes sociais do cliente. Eu, particularmente, sou focada no Instagram. Alguns clientes a gente compartilha os posts para o Facebook, mas a gente pensa estrategicamente. Então, assim, eu tinha muito preconceito no começo, né? Em achar que o social media tem que fazer tudo. Tem que escrever a legenda, tem que fazer as artes, tem que postar o story. E eu descobri que não. O social media, na verdade, ele orquestra tudo isso. Ele pensa, por que esse story vai ser postado? Por que esse post vai ser feito? Por que essa foto vai ser dessa forma? Então, o social media, ele planeja isso. Então, ele pega as informações, né? Tem um briefing, tudo certinho do cliente. Então, vamos supor, você vai me falar, eu tenho uma hamburgueria. Vou usar o exemplo aqui, né, do meu namorado. Tenho uma hamburgueria e eu vendo em São Paulo, via delivery, eu quero fazer... Pera, hambúrguer? Oi? Você falou hambúrguer? Cadê Não uma chegou aqui sacolinha? nada aqui. Mas tudo bem, né? Ai, que absurdo, É. gente. A gente já Né? foi melhor tratado. Já fomos. Desculpa. Imagina. E aí, ele vai me passar todas as informações e eu vou orientar. Então, tá. Então, a gente vai fazer tantos posts por semana. Eu oriento postar todos os dias. E aí, você vai postar um pouquinho dos bastidores. Em tal dia, você vai postar tal coisa. Então, hoje, você vai postar uma foto dos bastidores. Você monta o calendário. Eu monto o calendário, exatamente. E aí eu posso ou não fazer a legenda e as artes. No meu caso, eu sempre foquei em fazer a legenda, que eu sou péssima designer, então eu fiz parceria com designers. E aí depois a empresa foi crescendo e hoje eu faço só a parte de contato com os clientes e vou crescendo a empresa e dou as aulas. Mas aí eu tenho pessoas que fazem as legendas, pessoas que fazem parceiros que fazem gestão de tráfego. Mas social media, então, ele fica orquestrando isso, o posicionamento nas redes sociais, de acordo com o objetivo daquela empresa. Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Obrigada. Não, é porque ele fala que eu não deixo ele falar, mas é que eu tô muito curiosa. É que essa é a pergunta de 1 milhão. Como que tá o meu Instagram? Olha aí.
Não tem nada. Mas, gente, não tem nada, porque eu tô gravando a formação, vai sair. Calma aí. Se você não entrou na lista de espera, a lista de espera tá aqui embaixo. Entra logo na lista pra você não se arrepender. Mas a questão é a seguinte. Você acha... Eu não sei nem estruturar a pergunta. Meu Deus. Porque assim... Você acha que o social media, ele tem que absorver a linguagem do especialista quando ele vai escrever as legendas? Acho. E você acha que isso é possível? Tá. Então, 2 pontos. Eu acho que sim, mas eu acho que a função do social media também é dar uma filtrada e pensar, tá, isso é legal ali no Instagram? Porque às vezes as pessoas vão fazendo do jeito que elas sabem, né? Que é melhor feito do que perfeito, né? Eu sempre gosto de falar isso. Então a pessoa vai fazendo e às vezes vai crescendo, mas não necessariamente ela tem um direcionamento do porquê que ela tá fazendo aquilo. Mas se funcionou, eu acho importante manter, para manter a personalidade, porque vamos supor que eu faço todas as legendas de várias contas. Não é ideia que todas as contas fiquem com o mesmo tipo de linguagem, né? Eu tenho que pôr a personalidade do cliente. Mas, se o cliente tem algum vício de linguagem que não é muito legal ali, também é meu papel dar uma revisada. Então, acho que tem que dar uma balanceada. Não, mas pra mim essa é a questão, ir pra linha dele. Por exemplo, se eu chamo a galera de maravilhosa, Sim. e a pessoa não chama, não tá não certo, tá certo, né? Eu concordo, tem que manter. Isso, e inclusive, trejeitos, coisas que você faz, forma como você conduz. Sim. Mas isso é aprendível? É aprendível, mas eu sempre gosto de falar também, deixar bem claro que é um trabalho em conjunto. Porque eu não trabalho com a parte do gerenciamento. Então, eu não vou abrir o story do cliente e eu vou fazer um story. O story, o cliente que faz. Então, é um trabalho que o cliente precisa participar bastante. Porque a gente consegue pegar, assim, alguns trejeitos. O cliente sempre revisa os materiais, é muito importante. Mas eu nunca vou ser aquela pessoa, né? Então, ele precisa participar também. E aí, a gente aprende com essa troca. Por isso que é importante também ter um contrato com mais de um mês, sempre que possível. Eu comecei com contratos mensais e aí depois eu fui percebendo que talvez mais tempo seria mais legal, né? Traz mais resultado. Qual é o tempo ideal que você acha que uma pessoa consegue pegar o jeito da outra? Um mínimo. Não, uma média, né? Uns 3, 4 meses. Se dedicando. Se dedicando, né? E fazendo posts diários, né? A gente faz post diário, então é um volume bem alto. Essa questão de um social media, ele trabalhar para múltiplas pessoas, você acha que isso pode... Não buga a cabeça? Isso que eu fico pensando. Peraí, não, hoje eu sou o médico, amanhã eu sou nutricionista. Total. Não, e não é nem amanhã, às 9 você tá na padaria, às 11 você tá na manicure e vamos embora. Mas você, ao seu ponto de vista, assim, é melhor para a pessoa pegar do mesmo nicho, pegar alternados, e como que funciona isso aí, a cabeça, para poder essa escrever? é uma dúvida muito comum. Mas assim, na minha opinião, vamos lá, você falou muito de empresa. Eu acho que, pra empresa é muito mais fácil, porque uma empresa é uma empresa, Sim. qualquer pessoa. Mas, eu acho... Infoprodutor. Mas eu acho bizarro, por exemplo, eu trabalhar para 2 pizzarias, porque, o que eu vou escolher? Como é que eu vou decidir o que eu vou postar? Tive uma ideia genial. Em qual delas eu posto, Unidunité, né? Então, eu acho que no começo não dá pra escolher muito. Então, no começo, meio que faz tudo. E aí, depois, eu também acho que, assim, claro, tem gosto pessoal, mas eu acho que pra você escolher um nicho, por exemplo, eu tive loja de roupa, né? Eu sou formada em moda, então a gente pode voltar depois nessa parte. Mas aí, por exemplo, se eu focasse nessa parte de moda, de consultoras de imagem, beleza, eu tenho uma formação pra isso. Eu acho complicado você não ter. Se você não tem, você vai ter que estudar, né? Invariavelmente, se você quiser nichar. Mas, normalmente, é depois que você já tem uma gama ali de clientes. É difícil você falar no começo, não, você negar clientes, né? Não vou te atender. E sobre a questão das pizzarias, de qual você escolhe, na verdade, você teria que adaptar o conteúdo para aquele tipo de público. Talvez você não pegue 2 pizzarias na mesma rua, né? Que o público é o mesmo, o bairro é o mesmo, a cidade é a mesma. Mas se você pegar... Porque, né, no digital, você pega a pizzaria do Brasil inteiro, do mundo inteiro, você fala outro idioma, e aí você consegue fazer e adaptar para aquele público. Porque, querendo ou não, um negócio físico, não é uma pizzaria. Se você pega de 2 cidades, você pode até aplicar o mesmo método para as 2. Exatamente. Porque elas não se concorrem. Não, exatamente. Show. Tá, então vamos lá. A gente saiu da moda, aí a gente foi para um curso de e-commerce, Saiu da moda. marketing, aí a gente... Ai, gente, eu pulei de galho em galho. Claramente, você não conhece a minha história, graças a Deus. Aí você abriu uma loja de roupa, aí depois você foi pro Canadá. Tá, vamos lá. Vamos lá, cronologia. O que tá acontecendo? O que aconteceu?
Eu me formei no ensino médio, né? E fui fazer faculdade. Né? Com 17 anos, a gente não sabe direito o que a gente quer. Ninguém sabe. Então. E aí eu fui fazer moda. Me formei, gostei muito do curso, mas eu vi que eu não gostava tanto dessa parte de criação. Eu gostava mais da parte administrativa ali do negócio. Da parte de criação, você percebeu? E agora hoje cria pra todo mundo as coisas. Então, a vida dá voltas. Não, ela dá tapas nas caras. E aí eu me formei em moda e fiz o TCC também, continuava sem saber exatamente para onde eu ia, até que eu vi uma oferta ali de um curso rápido ali, acho que era 1 mês, 2, de e-commerce. Falei, interessante. E aí eu fui fazer esse curso de e-commerce, eu falei, e eu me encontrei. Aí eu fui fazer um estágio rapidinho ali numa loja, e aí depois eu saí dessa loja, não deu muito certo, e eu abri a minha própria loja de roupa. Então, foi uma coisa que as pessoas sempre me perguntaram no Instagram. As pessoas sempre me perguntaram, onde você comprou tal roupa? Onde você comprou tal roupa? Como eu tinha essa vertente, né, que eu gostava de moda, e aí eu falei, então vou juntar o útil ao agradável, né? Abri uma loja de roupas no Instagram, e o perfil cresceu muito rápido. Só que era naquela época, 2016, eu abri a loja, que segue para ser seguido de volta. Então, o perfil cresceu, mas sem nenhuma estratégia. Só postava foto dos fornecedores, eu não tirava foto em mim, porque eu falava, essa modelo maravilhosa, quem sou eu, né? Vou postar a foto da modelo. Muito bom. Só que aí, a foto tava igual em todos os Instagrams. Enfim, aí eu cheguei a 30 mil seguidores. E teve mês... Pois é, teve mês que eu vendi uma peça. Com 30 mil seguidores. Eu falei, tem alguma coisa errada. Não, mas deixa eu te falar. Eu fui procurada uma vez por uma especialista. Ela tinha 2 milhões de seguidores. E ela fechou com um coprodutor e tal. E... ela me chamou, ela falou assim, eu acho que ele tá fazendo alguma coisa muito errada. Aí eu falei, tá. Ela falou, eu fiz o lançamento ontem. Eu falei, quanto você vendeu? Ela, 6. Eu falei, meia dúzia? 2 milhões. Você vendeu pra meia dúzia de pessoas. Nossa. Com 2 milhões de seguidores. E aí, eu fui começando a entrar a fundo, assim. Ela fazia sorteio. Todo mês ela sorteava iPhone. Caraca. E marque 10 pessoas nos comentários. E aí você via, e eu olhava o engajamento assim, era um comentário nas fotos normais e foto do sorteio, vários. Aí eu falei, velho, não é número, é ego. É ego, total. E agora, assim, acho que tá aumentando a consciência que é ego, mas ainda muitas pessoas se preocupam com isso. E eu tento usar a minha conta como próprio exemplo. Eu tô aqui, assim, muito honrada e eu tenho nem 5 mil seguidores. Então, não é o número. Eu faturo muito, muito, muito mais, infinitamente mais com a minha conta de 5 mil seguidores, 4 e pouco, antes de você me marcar, do que... não, fica tranquilo, o Mark me odeia. Ele me odeia. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Do que eu tinha com 30 mil seguidores. Então, assim, aí eu fui... fechei a loja, porque eu sempre fui muito assim. Se tem alguma coisa errada, eu vou lá descobrir. E eu tenho essa liberdade, assim, também acho importante deixar claro de, não, vou fazer outra coisa, porque eu moro com os meus pais atualmente, né? Então, eu não precisava pagar contas, boletos, então eu podia fazer esses testes. Então, eu fechei a loja e fui estudar marketing. E aí, eu falei, bom, já que eu vou estudar, também vou arrumar trabalho. Afinal, eu já tinha 24 anos na época. Então, eu arrumei um estágio de marketing e aí fiquei 6 meses nisso quando apareceu minha prima lá do Canadá. Minha família é muito grande e uma parte dela tá lá. E ela falou, você não quer vir aqui passar as férias? Eu pago sua passagem. Eu falei, estou indo. Quem não quer? Você pode me apresentar pra sua prima? Se bem que é menos 30, acho melhor não. 30. Não. Mas no calor faz mais 30. Gosto. Pode ir em julho. E aí, eu falei, tô indo, né? E o Augusto sempre me apoiou super e falou, vai. E aí, a gente planejou, então, ir, né? Depois, eu falei, vou ver se eu gosto e tal. Quando eu voltar, talvez a gente possa ir junto, aplicar para um visto mais longo e tal. Então, fui meio que de cobaia. E aí, eu adorei e tal, passei as informações para ele e a gente começou a pesquisar para ir. Você ficou quanto tempo da primeira vez? 1 mês e meio. E tava calor. Mesmo assim, eu gostei. E voltei pro Brasil, apliquei pro visto, isso foi 2019. E aí ele falou assim, então vou aplicar também. Só que o dele, infelizmente, na época não foi aprovado, então ele teve que aplicar novamente. Só que quando ele foi aplicar novamente, deu a pandemia. Então eu fui na frente e ele ficou aqui para aplicar novamente. Então, mas eu quero entender, senhor Augusto, por que foi rejeitado o seu visto? Quem não deve, não tem. Né? E aí eu fui pra lá, porque o curso era de 8 meses também, né? Na pior das hipóteses, eu ia ficar 8 meses fora e voltava. Ok.
Aí. Ai, deu a gente, mas posso pandemia. falar? Namorar à distância na pandemia deve ser babadeira, porque você sabe que seu namorado não tá fazendo lá. nada de errado, ele tá em casa. É incrível. Achei babadeira. A gente sempre fala, o pessoal fala, nossa, como vocês conseguiram ficar 2 anos, né, longe? Covid. A gente ficou no quarto, cada um no seu quarto. Então, assim. Então, né, fiquei lá 2 anos, em vez de 8 meses. E aí eu falei, bom, já que eu tô aqui, né, quando começou o meu curso, também foi adiado diversas vezes, ele começou online, eu me formei online, apresentei o TCC online. E quando ele realmente começou, eu já podia trabalhar. Porque lá no Canadá, não sei em outros países, mas você pode estudar e trabalhar. Então, eu falei, vou começar a procurar alguma coisa. E aí, eu já segui a Ju, e não sei como cheguei no perfil do Novo Mercado, acho que alguém marcou, não sei, mas eu tava indo para esse meio, assim, de marketing digital, que o meu curso era de business, né? Então, era bem parecido com o que eu já estava fazendo. Eu tinha gostado dessa parte de marketing, desse estágio na agência, da faculdade, dos 6 meses que eu fiz. E aí, eu comecei a ir para essa parte e achei lá o Novo Mercado e comecei a pesquisar. E aí, eu vi uma caixinha nos stories do Ícaro falando assim, um menino mandou, eu gosto muito de escrever, eu quero ser poeta. Ele falou, esquece isso, vai ser copywriter. Ele sempre muito direto. E então, eu falei, vou pesquisar o que é isso, né? Eu também gostava de escrever. E aí, comecei a escrever como hobby, assim, sem pretensão no meu Instagram, mas o pessoal começou a gostar dos textos. Eu falei, tem alguma coisinha aí, né? E aí, eu comecei a procurar opções de freelancer no site mesmo, online. E uma moça dos Estados Unidos me contratou para trabalhar remotamente, claro. E eu comecei a cadastrar produtos no site dela. E aí, fui na cara de pau mesmo. Falei, eu sou copywriter. E postei lá no Instagram. Sou copywriter. Não sabia de nada. Aprendi a palavra no dia anterior. No dia seguinte, fui lá. Muito bom. Cara de pau, assim. E é pior ela contar isso, né? Mas tá tudo bem. Honestidade. Mas a cara de pau sempre me ajudou muito. Porque eu não esperei as coisas acontecerem. Eu falei, eu sou copywriter, né? Eu me via como copywriter. Eu falei, você. Hoje eu vejo aquele texto. Nossa, horrível. Então, mas é aí que é a Horrível. diferença. Às vezes a gente se denomina alguma coisa, né? Uhum. Mas às vezes a gente faz tão bem quanto aquela pessoa que realmente estudou para aquilo. Então, Verdade. esse é o... Ou esse melhor. ou melhor. Então, assim, às vezes a gente fala assim, sou copywriter. Beleza. Você fez curso? Não. Mas eu sei escrever muito bem. Eu sei envolver a pessoa. Cara, isso é copy. E continuar estudando, né? Pra melhorar. Entendeu? Não é um cursinho que vai fazer você ter nome. Exato. Cara, quando eu fui escrever a página... Porque... eu sou chata. Então, quando eu fui escrever a minha página de vendas da Teoria Prática, teve uma parte que eu fui escrever sobre mim. E conforme... escrever sobre a gente. Mas conforme eu fui escrevendo a minha história e eu fui lendo, eu observei que tudo que eu vivi me fez chegar aqui. Isso é óbvio. Não, não é isso. Vamos lá. Eu trabalhei num programa de TV. Então, e eu fui lá sem saber... Tipo, eu editava, porque eu tive um canal no YouTube em 2006, que inclusive minha equipe sempre tenta me sabotar, não, me chantagear para eu mostrar os vídeos. Então a gente vai pôr na tela isso, né, produção? A gente vai ter imagens desse canal do YouTube aqui. Não. Vai. Tá lá, o canal tá lá, os vídeos estão lá, mas ninguém vai achar. Mas enfim. Então eu aprendi a editar pra ter o meu canal no YouTube em 2006, que era tudo mata. Sim. E aí, tipo, por acaso fui trabalhar no programa de TV. Depois eu trabalhei numa agência de viagens fazendo a publicidade. Depois eu fui pra uma agência de publicidade. Depois eu fui desenvolver embalagem. Eu fazia manual de instrução junto com as embalagens. Então você pensa no detalhismo. Sim. Então, eu começo a pensar que, por exemplo, quando eu comecei no digital... Tudo que eu fazia eram coisas que eu já tinha vivido. Sim. E, tipo, Eu você... também tive essa reflexão. E eu vejo isso, tipo... Todos os alunos com quem eu converso falam isso pra mim. Que quando a gente tá vivendo, não tá tão claro, né? O que você falou, não é tão óbvio. Não você é contando é óbvio, é uma história linda depois que passa o perrengue. Mas lá, quando tudo fechou, eu tive crise de choro, crise de identidade, porque eu tinha 24 anos, não tinha uma carreira. Meu irmão é contador, muito inteligente, sempre foi a parte mais, assim, tradicional da família, né? Sou eu e ele, então ele sempre, né, em empresas grandes, multinacionais. E eu lá, na faculdade de moda, aí de abrir a lojinha no Instagram, que, assim, não dá pra negar que os nossos pais ficam preocupados e falavam, isso não é um trabalho, né? E não tava dando dinheiro. Então, e eles investiram na minha educação. Então, era bem complicado na época.
Depois fica uma história bonita, mas o perrengue ali até dar certo, puxado. Até Mas- dar certo a turma começar a confiar, é difícil. Exatamente. Mas assim, até o próprio Braulio, por exemplo, ele trabalhou em multinacionais até eu roubá-lo, né? Mas tudo que ele fez lá trouxe uma bagagem muito Muito boa pra ele, Sim. pra ele trabalhar comigo. O que foi, meu amor? Não, eu já ia falar, pensei que você ia falar só do Braulio que não funcionou nada. Trabalhava no corporativo e pro digital. Aleatório. Digital? Digital. Entendi. Tá bom. Continua. Era só uma colocação. Ok. Então você também faça essa reflexão, tá? Porque às vezes a gente reclama, né? Sim. Mas Mas enfim. aquilo tá construindo alguma coisa. Então, os textos que eu tirava 10 na redação do vestibular, na redação de escola, tinha um motivo, né? Essa minha vertente ali para empreender tinha um motivo também. A criação, que eu não queria criação. Hoje eu crio textos do zero. Então, assim, tudo foi, né, me guiando. Mas não é tão óbvio quando você tá vivendo. Não. Tá, mas aí depois que você virou copywriter pra Americana lá, Sim. o que aconteceu? Isso foi em outubro de 2019. E aí eu, né, postei lá no meu perfil pessoal, sempre usei o mesmo perfil, falei, sou copywriter. E a lojinha fechou? Fechei. Eu fechei quando eu fui fazer faculdade de marketing. Postei lá uma fotinho falando que tinha encerrado, que eu ia mudar. E os seus 30 os mil caminhos. ficaram lá. Acho que 2 pessoas mandaram mensagem. Porque realmente não eram seguidores. Mas deixa Engajados, eu te né? falar uma coisa. Amor, você perdeu dinheiro, tanta gente querendo comprar conta que não entende. Então, você a podia ter conta feito. está lá, não está encerrada. Posso recuperar a senha, né? Uma opção. Gente, eu não estou recomendando, só estou falando que Que existem existe. pessoas que fazem. É. E aí eu comecei a postar todos os dias. Todos os dias. Eu tava estudando, eu não sabia direito, né? Então eu tava aprendendo muita coisa. Até esses dias eu compartilhei o meu primeiro vídeo em que eu anunciei, né, o meu serviço. Não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu falei, eu aprendi que, né, que tem que ter o tema do post, as pessoas não sabem o que postar. Então o meu primeiro produto foi uma lista de 1 a 30, não tinha funil, não tinha nada. Era uma lista com tópicos de 1 a 30 com ideias de post. Então, eu sou uma confeiteira. Tá, 30 temas pra você postar. E foi assim. Você fazia nichado? As pessoas me contratavam. Eu sou confeiteira, o que eu posto no meu perfil? Eu vou te fazer uma lista, Aí você R$100 dava com 10 30 as posts. ideias. Eu dava as ideias. Então, tem uma pessoa que fala do sucesso do cliente, ela precisa de 30 posts. A única diferença é que hoje é uma questão de contratos, né? Depende de quanto, né? Ai, não, eu achei que era R$100. O portfólio já criou agora, filho. Agora aumentou, né? Mas foi assim. Eu aprendi na prática, né? Como eu falei, minha cara de pau. Eu fui lá fazendo, aprendendo, estudando. E aí, de copywriter, né? Eu descobri esse mundo social media, então dei uma nichada. Falei, eu escrevo textos para redes sociais. Mas como eu me apresentei como copy lá atrás e fiz o curso, né, de formação de copy, as pessoas ainda me chamam para fazer alguns projetos. Tipo, faz um e-mail, faz uma página de vendas. Mas eu acabei nichando para social media. Mas o que você mais... migrando. Tipo assim, colocando copywriter, hoje social media, enfim... Você gosta mais da parte da escrita ali, da estratégia? Qual parte De montar um mais negócio. Eu gosto do planejamento de social media. Copy, eu gosto muito de escrever, mas copy precisa ter algumas técnicas, né? Não dá pra fugir muito. Tem que, né, no final do dia vender. Então, eu não gosto muito dessa coisa mais fechada para e-mail, fazer títulos que vão fazer a pessoa clicar. Não sou muito fã. Eu prefiro fazer textos mais livres. Texto para rede social. Mais criativo. Que eu achei que não era. Deixa eu contar uma história pra você. Em novembro do ano passado, eu fiz o meu último lançamento da teoria prática. Tipo, e só para que você esteja perguntando, ele não está morto, ele está no perpétuo. Inclusive, vou deixar que se você quer criar um produto digital, vai estar aqui o link. Mas, o que acontece? Eu fiz um lançamento para Black Friday. E eu sou 100% contra dar desconto. Não julgo. Lioto, advogados, não me cancele. Não estou julgando quem dá desconto. Estou dizendo que eu dentro dos meus valores, acredito que é muita injustiça com um aluno que pagou mais caro, chegou antes. Chegar lá, eu faço uma promoção. Tipo, antes de começar, a gente tava falando sobre uns aplicativos, né? Sim. Eu comprei um pelo dobro do preço. Então, a gente se sente enganado, a gente se né? sente mal. Então,
Então eu nunca fiz, mas o que eu decidi fazer? Eu falei, eu vou dar um bônus pra essas pessoas. Só que aí eu falei pro Braulio, eu falei, amor, eu não vou fazer live. Aí ele falou, tá bom. Tem uma estratégia? Eu falei, tem. E ele sempre confia em mim, porque eu sempre faturei bem. Sim. Só que a minha estratégia era muito boa, só que eu não contava que eu ia ficar com gripe. E assim, tipo, não foi Covid, mas foi uma gripe que eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia levantar da cama. Caraca. Então o meu... Aí... E você minimamente precisava aparecer. Não, eu não apareci. Eu fiz lançamento sem aparecer. Caraca. Só que foi pior, porque as pessoas mandavam uma mensagem pro Braulio e falavam assim, mas quando vão acontecer as lives? Aí o Braulio falava assim, Não vão. não vai ter live. Ele, não, mas tem que ter. Mas quem disse que tem que ter? Onde tá escrito que tem que ter live? A gente fica muito preso, fica com muito medo, né? De testar, de... E tipo, e eu sempre falo pros meus alunos, eu falo, cara, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque eu testo. Sim. Mas, pra você ter uma noção, foi uma semana, eu acho que eu fazia 1 ou 2 stories por dia, no máximo, escrito. Caraca. Quando eu conseguia abrir o olho, Sim. E foi. fiz alguns dígitos ali, entendeu? Excelente. Mas você não precisa seguir a regra. Não. Você Eu tem- acho que o mais importante é o seu caminho, o que você faz todo dia. O dia do lançamento já tem que ter construído antes. Então, eu tô ferrada porque eu não apareço no Instagram faz muito tempo. Conheço uma social media. Gente, mas é porque eu tô gravando a formação. Vocês têm noção? Bom, vocês não têm noção de quantas aulas tem, o negócio é bizarro. Mas é por isso que eu... É porque assim, eu tenho que decidir, né? Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Exatamente. Não dá. Tem que ser o seu rostinho ali, então não dá pra clonar, né? É o que eu falo pro Braulio, porque eu falo assim, amor, eu tô tão saturada. Aí ele, eu também. Eu falei, negativo. Porque tudo que você faz não exige o seu rosto. Alguém pode gravar podcast no meu lugar? Não. Não. Alguém pode gravar vídeo do YouTube no meu lugar? Não. Alguém pode gravar Exatamente. formação? Não. Não. É escolhas da Exatamente. vida. Se você tivesse criado um personagem com um saco de papel na cabeça, qualquer um poderia colocar um saco Eu de lembro papel do- na cabeça. Eu lembro do canal do Otário, quando eles começaram. Você já assistiu? Mas Não. é que agora, tipo, mudou muito. Eu acho que agora ele até tá falando de política. Não estou defendendo nem criticando ninguém. Tá falando que lá no começo, quando ele começou, ele ficava com um saco e ele falava sobre propagandas enganosas. E era muito legal. Caraca. Porque, tipo assim, por exemplo, ele pegava uma embalagem de traquinas. Traquinas me patrocina. E aí ele pegava e mostrava a embalagem e mostrava traquinas. Ele, você acha que isso parece com isso? Cara, era muito divertido. divertido. E ele ficava com saco de papel. Me lembrou dele. Entendeu? Uhum. Fica a Visionário. dica. Visionário. Visionário, mas Oh. É que nem o Bozo. No caso já foi, né? o Bozo. Tem milhares de Bozos pelo mundo. Patati de patatá, um monte de palhaço, né? Se criasse um personagem, você não teria esse problema. Entendeu? Tá bom. É isso. Tá bom. Vamos continuar aqui com a Carol? Muito obrigada. Bom, beleza. E aí você não queria seguir regras. Sim, descobri que eu sou criativa, né? Sou uma profissional mais criativa. Achei que não era, mas sou. Então, eu fui testando, fui aprendendo e falei, bom, o que eu tenho a perder, né? Eu tô aqui estudando. Então, assim, era no meu tempo livre, que era aquelas 2 horinhas, porque lá no Canadá, a escola é integral, tá? Vocês acham tudo muito bonito, muito legal, mas é Não, ninguém 12 acha, horas. ninguém acha menos 30 graus legal, só você. Só eu. E a escola era integral, então 11 eu horas tinha- na escola. Era basicamente. Era online, mas assim, que é pior, né? Que você fica ali. Lógico Tudo bem, que você não não. precisa. Então Você você pode não precisa pegar o menos 30 no ônibus. Não, você pode ficar de pijama na parte de baixo, gente. Sim. Justo. Maravilhoso. E eram, assim, várias horas. Era o dia inteiro, né? Integral. E aí, então eu fazia só de noite. A questão do Instagram e tal, ter ideia de post, ver aula, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, então eu precisava ver aula para aprender a fazer aquilo. E aí eu postava o que eu estava aprendendo. Então, assim, foi um processo. Hoje, olhando, parece que foi rápido e realmente é muito mais rápido do que o mercado tradicional, né? Eu fiquei quantos anos ali desde formada? Uns 7 anos patinando. E no mercado digital foi 7 meses que eu tive um resultado, assim, expressivo. Mas mesmo assim, não é do dia para noite. Não é um lançamento, não é um ganhe 10 mil. É um processo. E você já chegou a atuar no nicho que você se formou, em moda? Em moda, não. Nunca chegou Eu na- fui nem- estagiária. Mentira, eu fui estagiária por 1 ano. Não fez nada. É, Não, 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 fez ah, nada. Eu acho que Pra a me pergunta formar, é eu fui de, estagiária. é de social media, ele tá falando, não é? Não, de moda mesmo. Ah, de moda? É. Achei que era social media do moda. Cara, posso Eu falar? tive clientes. Eu tenho uma aluna, É. você sabe quem você é. Eu faço análise de produto dos meus alunos Sim. toda quarta-feira. Uhum. Ela criou, juro pra você, um MBA. Mas é um troço que eu olhei e eu falei, velho, isso é muito bom. Que legal.
E aí você poderia ser a social media dela, você ia se dar muito bem com isso. E é de moda. Fiquei curiosa. Não, é Não? um MBA de moda. De moda. Não, e você não sabe o que é o pior. Papo de louco. É de moda? Não, é um MBA de moda. Não, mas é que você não tá entendendo. Tipo assim, não é... Não é qualquer Não é negócio. qualquer... E aí, no meio da live, Que incrível. ela vira e fala assim... porque o problema é que eu não sei desenhar bem. Aí você olhando. Não, ela não mostrou nada. Aí eu peguei e Tá. fiz o meu desenho, que é o palitinho, né? Sim. Aí eu falei, é isso que você faz? Ela, não. Aí ela pegou e mostrou o desenho dela. Aí você fica assim, Oi? mano, se isso não é desenho... Enfim, mas vocês iam se dar bem. Eu vou apresentá-la pra Boa. você. Mas aí, tá. Você começou a estudar e as pessoas começaram a gostar. Sim. E aí, então, depois de um tempo, né? Porque assim, no começo tinha somente essa pessoa, né, que está aqui nos bastidores, curtindo os meus posts e comentando, me incentivando. Muito obrigada, inclusive, o senhor meu namorado. Mas foi difícil, mas é aquilo, eu não tinha nada a perder. Eu tava simplesmente, era um hobby, eu gostava de escrever. E eu tava compartilhando, eu tava muito empolgada com tudo aquilo que eu tinha descoberto. Eu falei, nossa, gente, mais pessoas precisam saber disso, né? Desse negócio do marketing digital, do mundo digital. E eu sempre gostei muito de Instagram, mesmo quando era um hobby, né? Eu postava fotos ali quase todos os dias. Então, sempre gostei muito. E usava realmente a rede social. E aí, quando eu vi que tinha pessoas trabalhando com aquilo, eu falei, gente, como assim, né? Eu tive um gostinho ali na minha loja, mas agora que era o meu perfil, eu podia mostrar tanto fotos da neve, né, que causava ali um interesse, quanto que eu estava estudando. Então, eu fazia isso no meu tempo livre, porque já era uma coisa que eu fazia. E aí, quando comecei a falar desses serviços, né, que eu fiz a lista de posts, e aí comecei a oferecer, e aí percebi o interesse... Então, foi depois de mais ou menos 7 meses que eu comecei, que aí eu tive o meu primeiro faturamento, que eu falei, nossa, estou rica. Foi 5 mil. Eu falei, nossa, porque era o maior salário que eu já tinha ganhado na vida, né? Maior faturamento, né? Que depois eu aprendi que não é salário de empreendedor, é faturamento. Triste, mas... E aí eu falei, nossa, então tem coisa aí, né? Tem muito potencial. E aí eu fui continuando, fui escalando. Deixa eu só fazer uma pausa, que eu Sim. quero voltar numa parte que foi muito relevante. Então, quer dizer que os nossos parceiros, eles devem ler e curtir as coisas que a gente posta? Por favor. Não, tá, só pra saber. Só deixando claro. Só pra saber, porque eu Faz não sabia. uma diferença. Entendi. Acho que cada parceiro é cada parceiro. Acho que é assim a vida. Ele acha seus Acho stories. que não O existe meu não regra. mais, né? É isso. Não, ele não... Acho que no começo, né? Não, mas deixa eu... Não, ele nunca assistiu. E hoje ele ainda continua curtindo e comentando? Ele curte. Viu? Viu? Você não curte. Daqui a pouco já não vai curtir mais. Olha pra mim. Deixa eu falar um negócio. Várias vezes acontece. Porque assim, eu acho que a gente deve ter lá no time uns 50 grupos. Porque cada mini assunto é um grupo. É um grupo. Porque eu tenho problemas. A gente já percebeu. E aí tem um que chama Tudo Menos Esporte. Que é tipo assim, é o grupo da fofoca. E aí, várias vezes acontece, tipo, da gente tá lá, mano, tirando sarro e tal. Aí eles, o que vocês estão falando? Eu falei, assiste os meus stories que você vai entender. Exato. Porra, dá um Exato. resumo O pessoal aí. empolvorosa e ele nem tchum. Ele nem assistiu. E sabe o que eu vejo ele fazendo? Ele Stories abre... de outro. Não, e fica fazendo assim, ó. Fala, véi, você tá pulando meus stories. O Mark já me odeia. Ele vê o meu marido pulando meus stories, é óbvio que ele vai derrubar Se meu nem o marido engajamento. quer ver. Ele vai olhar e falar, se o seu marido não gosta do teu conteúdo, ninguém vai gostar. Não, eu ia falar assim, cara, você já escuta ela todo dia, o dia todo, então não precisa, entendeu? É isso. Falando nisso, você acredita nessas estratégias de aumentar o engajamento? Não. Eu acho que assim, no dia, ok. Eu postei um story com enquete lá. Tudo bem, naquele dia deu um boom de visualizações, se deu, né? Nem sempre funciona. Mas no longo prazo não acho sustentável. Não é? Não, porque não é relevante, né? Você não tá sendo relevante pra pessoa. É o mesmo exemplo do que eu fiz ali com a minha conta de lojinha de roupa. Eu tinha 30 mil seguidores. Tá, mas e o dinheiro, né? Não entrava, não tinha dinheiro. Então, não acho que é sustentável. Fica a dica pra você. Mas como a gente saiu dali pra chegar no favelado investidor? Esse foi uma das viradas, assim, né, na minha história. Então, depois de 7 meses postando todos os dias, eu tive esse faturamento de 5 mil. E foi em maio de 2020. Maio de 2020. A gente tá em 2022?
maio de 2021. É muito recente. Isso se chama Covid. A gente também não tem noção de E pisciana. ano. Então, junto os dois, Entendi. não funciona. Ah, entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Ficou mais claro, né? Ficou. Que dia você faz aniversário? 15 de março. Entendi. Tá E pertinho. você? Não. Ele? Ele faz aniversário no Dia Internacional da Mulher. É isso. Um dia lindo. Signo lindo. É isso, tá vendo? Lindo? Bom, podemos continuar. Tá. Mudar de assunto. Conta aí a história do favelado. É mais interessante. Então, em maio de 2021, eu tive esse faturamento. Ah, é. Aqui na minha E aí? cola tá escrito 2021, tá certo. 2021, né? Viu? Você lotou sua agenda. Foi a primeira vez. E aí, em junho de 2021, ele me achou. Como? Tem uma... Então, eu perguntei a mesma coisa pra ele. Eu fiz a entrevista lá plena, né? Fingindo costume. Só pedi uma fotinho no final. Falei, posso tirar uma foto? Mas foi E aí- pessoalmente? Não, eu tava nos Estados Unidos nessa época. Gente. Voltando que minha família é grande. Vocês lembraram dessa parte, né? Você tem familiares em quais outros países que a gente pode querer visitá-los? Então, tô tentando mudar alguém. Minha prima que tá entrando na faculdade agora, eu tô tentando que ela vá pra um país que a gente não tem parente. Por enquanto. Entendi. Espalhar pelo mundo aí. Se ela puder ir Canadá, pra Estados Europa, eu acho legal. Acho legal, né? Também acho. Acho bacana. Vou dar sugestão. Tá. E aí, alunos do Novo Mercado, que são anuais, eles têm uma plataforma que chama Mercado de Trabalho, que você pode se cadastrar. E eu me cadastrei lá, e ele me achou por lá. Eles também são alunos. Então, ele visitou o perfil de várias sociais mídias e me escolheu, né? Sim, então foi... É o que eu falo, o volume de trabalho. Eu não sou melhor do que as outras pessoas, mas eu tinha muito conteúdo no meu perfil. Então, muita gente fala, mas a gente precisa aparecer? Precisa. Pelo menos não aparecer o seu rosto, se você não quer por enquanto, mas ter conteúdo ali. Porque às vezes a pessoa nem vai entrar em contato porque ela não viu uma amostra do que você faz, dos seus valores, né? Se tá alinhado, enfim. Então, ele me escolheu, marcou uma entrevista. Ele começou a me seguir, na verdade, foi assim. Ele começou a me seguir e lá no Canadá é mais cedo. Então, aqui já era tarde. Eu falei, amanhã eu mando mensagem, né? Aí eu mandei um print só pra ele e falei, meu Deus, o favelado tá me seguindo. E aí, no dia seguinte, eu mandei, oi, muito obrigada por me seguir, né? Seja muito bem-vindo. Aí ele, oi, tô precisando de uma social media. Aí eu fiquei Oi, assim, eu tô aqui, oi, gato. Exato. Aí eu falei, claro, né? Vamos conversar e tal. Aí eles têm agenda super lotada, então ele demorava pra responder e eu, de novo, na cara de pau me salvando. Aí eu peguei 2 temas ali que eu achei que era legal de finanças, porque eu sou de humanas. E aí eu fui pesquisar, eu falei, acho que esses temas são legais pro nicho de finanças, de investimentos, e fiz 2 amostras de texto pra ele. Aí ele falou, nossa, ficou bem legal e tal, vamos marcar sim uma call. Aí marcaram e a gente saiu de lá com o contrato fechado. E eu fiquei assim, muito nervosa, muito nervosa. E aí, depois disso, que a gente começou a trabalhar juntos, que eu perguntei, onde vocês me acharam? E aí que eles contaram onde tinha sido. Muito legal. Você entendeu? Mas tá até hoje com eles ou não? Mas eu faço poucas coisas, porque eles, né, estão mudando algumas coisas lá na empresa. Então, mas sempre que eles precisam, eles me mandam demandas e eu aprendi muito com eles. O meu primeiro lançamento não foi o meu, foi o deles. Muito legal. Foi uma pressão, assim, absurda minha, né? Eles super solícitos, me ajudaram muito. E foi isso. E aí deu bastante visibilidade, claro. Eles muito generosos me marcaram, né? Repostaram a foto que eu marquei que eu tava entrando pra equipe, que era uma honra. Então, foi aí que eu comecei a chamar a Decolar. atenção das pessoas, né? Foi em junho do ano passado. Que legal. Que é assim... muitas pessoas podem achar que é sorte, né? E aí, só que não vê... Já ouvi isso. Só que não vê o por trás, né? Exatamente. O quanto batalhou, o quanto se desgastou ali para Sim. fazer um portfólio bem feito. Exatamente. E aí, investir em si próprio. E Sim. aí, a pessoa ir lá e descobrir. E ter o E tem resultado, outras também que acham que... eu não vou entrar, vamos supor, que nem você estava lá nesse marketplace aí para as pessoas se encontrarem. Não vou lá, isso não vai dar certo. Exatamente. Ou vai ter só pessoa lá que vai querer pagar pouco e tal. E nessa daí, cara, pode mudar a Perdeu sua a oportunidade. vida. Exatamente. E é o que eu falo, se você não tem nada a perder, por que não? É só você fazer um cadastro, sabe? É isso. As pessoas têm preguiça. Tem muita preguiça. Pô, faz um cadastro, mantém atualizado. Não custa nada. Exatamente. É somente isso. E eu acho que é você ser teimoso enquanto é possível, sabe? Claro, não fazer loucuras, não deixar
passar necessidade porque, não, eu vou seguir nisso, vai dar certo. Tem que ser racional, como eu falei, eu tava ali morando na época com a minha prima, então tinha essa possibilidade de postar, então por que não? Eu queria que aquilo desse certo. E muita gente me pergunta, mas qual que era o seu objetivo, né? Meu objetivo não era assim, claro, né, 6 dígitos, mas na época eu nem sabia disso. Eu falava, não, imagina, não é possível, né? Então, o meu objetivo era muito simples, era voltar pro Brasil e não precisar pegar ônibus. Porque eu moro em São Paulo, eu falei, eu não quero mais pegar ônibus. Então, o meu objetivo era que eu conseguisse trabalhar de casa. Era uma coisa muito simples. Então, isso foi possível. E aí, né, foi escalando muito mais do que eu pensava. Cara, eu tive um insight aqui que eu achei um negócio muito interessante. Eu acho que a gente tá meio que trazendo para o digital profissões que são extremamente conhecidas no offline, só que com outros nomes. Verdade. Porque, por exemplo, quando eu falo do CS digital, as pessoas falam assim, que profissão é essa que você criou? Eu não criei nada. Já existe no mundo offline, só que no online ninguém sabe fazer. É tipo, o copywriter, o social media e o copywriter já existe. Sim. Se você lia a revista Capricho, tinha alguém escrevendo. Era um social media fazendo as colunas. Exatamente. Só mudou a plataforma. Só muda a plataforma. E isso é uma coisa que, tipo... É porque eu ouço muitas pessoas falando, é modinha, vai passar. Sim. E se o Instagram acabar amanhã? Eu vou escrever em outro lugar. Exatamente. Que vai criar E até outro. lá, você já conseguiu o dinheiro para se segurar, né? Para te sustentar, para realizar sonhos, contratar pessoas. Então, assim, em vez de você ficar pensando, o que você pode fazer com esse tempo, né? Que vai passar de qualquer forma. Exato. Porque eu falo por mim, né? Eu demorei muito tempo para aceitar que eu queria falar do sucesso do cliente. Porque você deve saber melhor do que eu que ninguém quer saber do sucesso do cliente. Não. As pessoas querem saber de como ganhar mais dinheiro. Só que elas não entenderam que elas vão ganhar muito mais dinheiro se elas cuidarem bem dos clientes dela. Exatamente. E que era uma coisa que você já aplicava, né? Eu sempre apliquei. Que inclusive o cliente que já compra de você, a chance dele comprar novamente é muito maior do que você conseguir convencer uma pessoa que nunca esteve lá. Cliente satisfeito é a melhor propaganda, né? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu criei uma mentoria, uma mini mentoria agora. Eu chamei 6 pessoas. Eu escolhi a dedo. Chamei para um Zoom. Que já foram meus alunos e que eu já sei quem são, que eu sei que são dedicados. 6 alunos entraram. Caramba. Tipo, eu tive uma conversão de 100%. Então, é isso. Eu sempre fiz muita questão de cuidar deles. Muita questão. Tipo, dane-se se eu vou fazer live. Dane-se, eu não vou prometer nada. Eu só vou cuidar dos meus alunos. Eu já cheguei a fazer, a gente chamou de live eterna. Fiz uma live de 7 horas com eles. Só que eu demorei pra aceitar. E aí, quando eu aceitei, eu falei, cara, dane-se. Se as pessoas não quiserem me ouvir, o problema é delas. São elas que vão ficar pra trás. Porque se você parar pra pensar, o sucesso do cliente, ele existe desde que o mundo é mundo. Sim. Porque é o boca a boca. Exatamente. E ponto. É isso. Me perguntaram uma vez, né, no podcast. Foi lá no Infomoney. Eles falaram assim, como que você conseguiu faturar centenas de milhões organicamente? Eu falei, me importando. A gente tem que se importar com as pessoas. Sim. Porque tem que entregar uma coisa que você gostaria de receber, né? Eu me lembro do meu primeiro lançamento. Eu tava numa mentoria. E eu abri as vendas às 8 horas da manhã. E eu coloquei pra mim mesma um limite, porque eu fiz questão do primeiro eu gravar sozinha, meditar sozinha, eu fiz tudo sozinha. Porque era hipocrisia eu falar, você consegue fazer tudo sozinho e ganhar milhões, se eu não tivesse feito. Faço um lançamento descendo de helicóptero estilo, sei lá, Madonna. Né? E aí eu falo, não, grava de casa. Não, eu gravei na minha casa. Eu gravei com o meu celular. Eu editei. Eu fiz minha página. E eu queria fazer tudo, inclusive o suporte. Então eu fiz tudo sozinha. Então eu coloquei uma meta que eu falei, cara, disso aqui eu sei que eu não vou conseguir passar, porque eu tinha experiência nisso. Então eu fechei o carrinho no primeiro lançamento em 1h40, mais ou menos. Tá. Eu lembro que eu tava no meio da mentoria. E aí, no meio da mentoria, tipo, quando deu uma pausa entre alguma coisa e outra, a mentora falou, e aí? Eu falei assim, eu já encerrei. Ela, o quê? Eu falei, já. Ai, que bom, passou. Eu falei, não, agora que começou.
Verdade. O pessoal acha que acaba com o encerramento do carrinho. O carrinho é só o começo. É o começo da jornada do seu Sim. cliente. É difícil. E se você não agrada ele depois disso, ferrou. Não tem como. Não tem como. As pessoas, elas ficam pensando assim, né? Ah, vou fazer uma esteira. Porque vender várias vezes, igual o Braulio falou, para o mesmo cliente, é ter uma esteira. Tá, adianta você ter uma esteira se o primeiro produto que a pessoa compra é ruim? É ruim, exato. Exatamente. Tanto que o primeiro lançamento é muito mais difícil porque a pessoa ainda não foi sua cliente, né? Ela não sabe. Mas aí depois que você faz um baita trabalho, fica muito mais fácil se você fez um bom trabalho. Porque os próprios clientes vão recomendar o que você falou antigamente, do boca a boca. 50% dos meus alunos da turma 2 foram indicados pelos meus alunos da turma 1. Incrível. 50%. Caramba, É bizarro. é bizarro. Eu não precisava nem ter feito o lançamento. Esse carrinho eu fechei em 40 minutos. O primeiro foi em 1 Caramba. hora e 40 e o segundo foi em 40. Por causa do limite de vagas. Porque na Incrível. turma 2 eu também fiz sozinha. Uhum. Aí na turma 3 eu Começou a chamei escalar, 3 né? alunos que eram... Que legal. Não, assim, tipo, eu sempre tive como valor. Uhum. Cara, eu priorizo meus alunos. Sim. Eles me conhecem, eles Eu sabem faço isso também. como eu funciono. Uhum. Por que eu vou pegar alguém de fora? Exatamente. E aí eu peguei 3 alunos meus pra serem meu suporte e eles estão comigo até hoje. Que incrível. E é engraçado que tem um deles, né? Que é tipo assim, eu já joguei ele pra lá. Não que eu joguei ele pra lá e pra cá, porque tipo, ele é o meu bombrilzinho, entendeu? Tipo, ele faz tudo. o que eu precisar, ele faz. Até terapia. Teve um dia que precisavam que ele ficasse de babá, porque às vezes eu me distraio, né? E eu precisava fazer um negócio. E aí botaram ele no Zoom, me obrigando a compartilhar a tela, pra ele me assistir e fazer o negócio, pra você ter uma noção do nível. Nossa. E aí, ele falou assim, você só não vai tirar o meu da teoria prática. Eu falei, que seu é meu? Ele falou, não, já é meu. Porque eles pegam gosto. Sim. Mas aí sim, aí eu não tive mais problema. Não que eu não tive mais problema, mas eu sempre limitei, porque, tipo, Sim. o meu objetivo é conhecer. Uhum. E eu conheço. E os fazer meus análise alunos. de produto, né? Ter aquele acompanhamento. Cara, é sério, é muito engraçado, porque as pessoas não valorizam a análise de produto. É muito triste. Tem gente que não aparece, que não entrega. É que assim, em tese, eles têm que se voluntariar, né? Ah, tá. Então, você se inscreve. Entendi. Mas é que as pessoas, elas não entendem o tanto que você aprende. Tanto Demais. que as pessoas que vão uma vez, elas vão sempre. Porque elas falam, Uhum. cara, é a melhor parte. Porque você aprender com o erro do outro é muito bom. Sim. E você tem insights incríveis. Tipo, várias vezes eu tenho insight para coisas minhas quando eu tô analisando o produto da outra Dos outros. pessoa. É muito complicado essa questão. Eu achei que ele não ia falar nada. Eu Não, também. não. Eu falei, deu tela azul. Não, mas o que eu ia falar é assim, que é complicado porque assim, às vezes dentro de um curso, você cria várias coisas ali Uhum. que vai ajudar eles, para Sim. eles terem sucesso e eles não aproveitam. É que É. nem a questão da certeza. análise. A pessoa que vai, ela É a volta. coisa mais rica que tem. Por quê? Porque ela vê valor. Sim. Agora tem muitos dali dos alunos que eles Que nunca nem foi. queiram, nem olham. Não é entendeu? minha, não é do meu Exato. produto. Eu tava falando isso para as minhas alunas essa semana. Tem coisas que elas me perguntam, então elas estão procurando em outro curso. Eu falo, gente, vocês compraram o meu curso, usa tudo que tem lá dentro. É tudo de vocês, tem tudo que precisa tá ali dentro, sabe? Então as pessoas realmente elas não usam tudo, né? Então, aí isso que é o pior. A pessoa acaba saindo de lá e ainda fala que não funciona o produto. É. Mas é porque ela nem testou tudo que tem lá. Exatamente. E assim, se tem tudo que está lá dentro do produto, Sim. é que foi pensado estrategicamente para que você consiga chegar no objetivo que eu te prometi. Uhum. E Que aí, se eu vo- cheguei. Que eu cheguei e eu tô te Uhum. prometendo que vai dar certo, porque o Exatamente. método já foi validado. Sim. E aí, quando você não conclui alguma das tarefas, É. não tem como você validar, porque você não testou tudo. E aí fica difícil. Por isso que eu tento ser sempre muito clara, né? Eu fico ali num grupo de WhatsApp, enquanto tem poucas pessoas, é possível. A gente tem um grupo de WhatsApp das alunas e eu tô ali. Então, se tem alguma dúvida, ou então, não sabia da aula, eu falo, tá aqui os dias que vão ter a aula. Então, sempre tento avisar. E também sempre tento ser muito clara, como a Ju falou, não ficar prometendo coisa. Eu falo, gente, eu vou ensinar o que eu fiz. Você tem que ver se você concorda com isso. Não existe aquilo, qual é o melhor curso? É o curso que você quer fazer. Você quer fazer do meu jeito, você vai comprar o meu curso. Quer fazer do jeito da fulana, você vai comprar o curso da fulana. Total. Não existe um método certo ou errado. Eu acho que é mais uma coisa de identificação. Porque saber que todos funcionam, a gente sabe. Porque a pessoa teve resultado, né?
Na teoria. Algumas na pessoas teoria. não. É que deveria. É que o Braulio, agora que ele sabe as fofocas dos bastidores, ele fica em choque às vezes, entendeu? Em choque. Mas, é assim, o que eu... Canais de fofoca, se quiserem, fala comigo. O amor, a gente podia cobrar uma assinatura. Assinatura. O Nossa. pior é que a gente tem umas fofocas boas. Ia Segue a fazer vida. 7 em 1. Segue a vida. Não. Vamos botar uma arrasta pra cima, nem existe mais. Tá, desculpa. Vamos voltar pro foco. O que a gente tava falando? Eu me distraí. Não, eu tinha uma coisa relevante. Identificação, porque, por exemplo, tipo assim, tudo funciona. Mas com quem você se identifica? Exatamente. Tanto que eu tenho uma aluna da turma Xodó, que é a minha primeira turma, que não tem como não chamar de Xodó, a Fernanda Miller. E eu lembro de uma live que eu tava fazendo e ela falou assim, Ju, você me salvou, sabia? Porque eu achei que eu tinha que, para eu fazer sucesso e ganhar dinheiro na internet, eu tinha que ser grosseira com as pessoas. E você me mostrou que não. Que existe uma forma de ganhar dinheiro sendo educada. Sim. Então, é Importante uma isso. coisa de identificação. Sim. E, assim, eu não posso mentir. Às vezes eu tenho raiva no meu coração. Não, tem algumas pessoas que pedem. Não, que merecem. Elas pedem. Não, Mas elas pedem. é o meu posicionamento. Uhum. O que eu penso é o seguinte. Eu sempre penso assim. Se a pessoa está perguntando pra você, ela quer saber de você. Uhum. Exatamente. Se é uma coisa óbvia e ela está perguntando, é porque claramente não é óbvio pra ela. Porque ela não estaria perdendo tempo dela e o seu Digitando, fazendo uma pergunta que ela já sabe a resposta. Não faz sentido, a Exatamente. não ser que ela seja uma pessoa, né? Mas, enfim. Então, eu sempre me policiei muito pra não ser grosseira. Sim. E pra sempre tenho ser muito isso muito também. educada e me colocar no lugar dos outros. E a gente recebe muita pergunta, né? O que a gente precisa pra ser um CS digital? Você não precisa saber fazer tráfego, você não precisa fazer design, você não precisa escrever, você só precisa saber se colocar no lugar do outro. Porque você tem que pensar, o que o meu cliente quer de mim? Sim. É isso. É tipo, se importar. Empatia. Se importar. Tipo, várias vezes eu mando direct pros meus alunos que eu sinto falta. Eu falo, pô, por que você não tá comentando nos meus stories? Você tá sumido. Uhum. E geralmente é o Mark, né? Não entregou, né? Geralmente é o Mark. Ou, sei lá, a pessoa tá com algum problema e todos eles falam, poxa, Ju, você lembrou de mim? Óbvio. Uhum. Só que quem não é visto não é lembrado. Exato. Às vezes eu fico tão triste porque a gente se esforça tanto pra todo mundo concluir o curso, mas tem pessoas que falam comigo no Instagram, falam, sou seu aluno. Eu fico triste quando eu olho uma foto e eu não reconheço, sabe? Porque eu falo, cara, como que essa pessoa é meu aluno? Tá perdendo oportunidade, né? Eu lembro que uma vez eu tava nesse começo ainda de postar todos os dias, ainda não trabalhava com favelado, tava na pandemia, e você fez aquela semana de live comendo pipoca. O E eu me estouro identifiquei, digital. o estouro digital. E eu me identifiquei muito, eu fazia pipoca, eu me sentia assim, na sua casa, porque eu tava ali sozinha, né, estudando no final do dia, e falei, nossa, vou fazer uma pipoca e comer com a Ju. Ai, me senti amiga. Babado. E eu te mandei um direct depois falando sobre isso e você me respondeu. Eu falei, gente, a Ju me respondeu. E assim, não que eu seja muito grande hoje, mas era um grãozinho de areia que estava começando, engatinhando. E você me respondeu. Então, assim, uma coisa que te tomou 2 segundos e fez toda a diferença. Então, acho que é muito, muito importante. Atualmente, o meu delay tá um pouco maior. Né? Confesso. Mas, cara, Mas as pessoas ficam tão agradecidas. é assim, eu respondo todo mundo. Uhum. Antes eu conseguia dormir com o meu direct zerado. direct zerado. Só que Sonho. teve um dia que eu fui testar um negócio que uma pessoa me ensinou Uhum. e eu recebi 15 mil respostas em um story. Caraca. E aí, a partir daquele dia, Nunca mais. tipo assim, eu surtei. Entendeu? Surtei. E aí ficou virando. Bom, mas enfim. Eu aí, tenho toque com notificação, não então, vida. mas agora eu já aprendi a ler. Eu já aprendi a lidar com aquilo, A porque lidar. não tem como. Mas assim, por exemplo, todo mundo sabe que eu demoro, mas eu respondo. Uhum. Porque eu faço questão. E sempre que alguém me fala, tipo, me responde assim, nossa, eu tô surpresa, não achei que você ia me responder, eu falo, por que não? Se você tirou um tempo da sua vida pra mandar mensagem, eu vou tirar um tempo da minha. É Talvez que, eu dê. infelizmente, não é todo mundo que se preocupa. Principalmente se a pessoa ainda não é cliente, se é seguidor.
né, simplesmente seguidor. Mas é uma pessoinha, eu acho que a gente perdeu essa noção de que são pessoas ali. A gente fala muito seguidor, né, números e tal, mas são pessoas. É que, infelizmente, eu posso te mostrar depois. Mas tem uma seguidora que ela não é minha aluna. Uhum. Inclusive, ela comprou um curso meio que concorrente do meu e me falou. Nossa. E esses dias ela me mandou, tipo, falando assim, aconteceu isso, isso, isso. Eu passei um tempão mandando áudio pra ela e conversando com ela. Uhum. Porque, tipo assim, dane-se se ela me deu dinheiro ou não. Sim. Eu quero resolver o problema dela. Uhum. Só que é triste saber que não é assim, né? É triste, é raro. E aí dói porque as pessoas, elas compram um curso de uma outra pessoa Sim. e depois, na verdade, em quem ela confia, ela vai lá Ela vem pedir ajuda. Pedir ajuda. Enfim. Mas voltando pro seu negócio, fala um pouquinho. Você virou, era social media do... né? Era, enfim, do Favela Investidor. Uhum. E aí depois, o que rolou mais? Você aí abriu o seu negócio, expandiu? Então, como que eu foi? sempre Aí agora é fui- assim, ó. Meu sonho. Então, eu Você sempre veio de fui- ônibus pra cá? Não, vim Olha de lá. carro. Tá vendo? Venci venceu na vida. Pega essa. Objetivo cumprido, dei um check. Muito bom. E eu sempre atendi vários clientes, porque eu sempre achei muito curioso, né? Aprender de tudo. Eu já escrevi textos para uma moça que vendia como ter barriga de aluguel no exterior. Como você pega uma criança de barriga de aluguel, porque aqui no Brasil não é legal. Então, ela ensinava esse processo legalmente no exterior. Então, assim, você conhece de tudo. E eu sempre achei isso muito curioso. Então, eu sempre peguei diversos nichos. Quando o Favelado Investidor me contratou, eu tinha 20 clientes. E esse era um peso que eu levei para ele. Eu falei, olha, eu preciso pelo menos entregar o que esses clientes me pagaram. Eu não posso encerrar o contrato hoje. Ele falou, não quero exclusividade, tá tudo bem. Mas você consegue me atender? Eu falei, consigo. Aí eu falei, vou dar um jeito, né? Sabe quando o professor pergunta, você sabe? Eu falo, sei. Aí você vai aprender. E aí eu fui contratar uma pessoa, né? Um freelancer. E falei, eu preciso, né, que você escreva pra mim e tal, porque eu tenho essa demanda super alta agora. E aí foi assim, eu nunca deixei de atender clientes. Hoje eu tenho uma agenda menor um pouco por causa do curso. Então, desde o curso eu comecei a indicar alunas. Então, hoje eu tenho essa rede, assim, para indicar alunas. Eu pego ainda clientes, porque, por enquanto, pelo menos, eu acho importante ter esse contato com o mercado para eu trazer informações atualizadas. Sim. Tanto que sempre que eu estou montando aula, eu tenho alguns insights, ou então um cliente me traz uma demanda. Você faz roteiro para stories? Eu não fazia, mas o cliente me pediu, eu falei, gente, tem demanda para roteiro de stories aí. Vamos aprender a fazer. Então, eu trago essa demanda para elas. E aí, eu indico essas alunas, mas eu ainda atendo bastante cliente. Acho que eu tenho uns 18 atualmente. Eu fico Caramba. pensando o que é um roteiro de stories. É literalmente um roteirinho, assim, como se fosse um roteiro de YouTube, um roteiro de vídeo, né? Então, eu sempre oriento a pessoa a não ler, né? Não ficar lendo. Scriptado. É escrito, aham. Ela recebe um arquivo, como se fosse a legenda. Não, é tipo atriz. É tipo... É o seu Quando- papel? As suas é falas quando da tem novela. as falinhas ali que O você TP. vai gravar. O TP. Tipo o TP. É o que a gente tava falando, né? Sempre existiu e agora mudou a ferramenta. Então, agora é pros stories. E aí, a pessoa não tem ideia do que postar. Beleza, você tá fazendo o meu feed, excelente, mas o que eu falo nos stories? E para quem Vai conseguir trabalha conexão. com isso, tem uma desenvoltura, parece uma coisa meio óbvia. Mas não é para todo mundo, não é natural. E a gente sabe que o story é muito importante, né? A maioria das pessoas vê mais os stories do que o feed. Então, a gente manda um roteirinho ali e orienta para a pessoa não ler. A gente escreve já em forma do que a gente fala, não, né, gramaticalmente ali corretinho. Para caso ela leia, fique um pouco mais natural. E aí ela fala sobre o Mas tema. por mais que fale, sempre tem aquele que Não, lê, né? não é verdade. Ó, Tem Tem. aquele Mas que pelo vira menos ele tá robozinho. postando, porque Não. também tem cliente que paga e não Sim. usa o produto, Então né? é pior não, ainda. tem quem vira robô, mas tem gente que faz perfeito. Por Tem. exemplo, eu fui contratada para escrever, para scriptar um produto digital, tipo Ghostwriter. Que legal. Assinei um contrato de 80 páginas para não falar o nome de nada, mas não preciso. Mas sabe qual é a minha maior dificuldade? Eu escrevi errado. Porque eu escrevi assim, Que a pessoa vai ler. tipo, tá tudo bem, vocês estão. Vocês... Tipo, Sim. é muito difícil. O Murilo, o do Favelado Investidor, ele fala muita gíria, né?
E eu não falo muitas, não conheço várias. Então, ele precisava sempre revisar e colocar ali o jeitinho dele. Porque senão ficava muito esquisito. Mas Mas chega um as- momento que não tem como, né? Que nem assim, no caso dele, ele fala muita gíria. Sim. Tipo assim, eu acredito que seja inviável da pessoa conseguir pegar todas essas Não gírias. dá pra personificar. Não tem Até como. porque as gírias vão evoluindo, né? Sim, a pessoa aí É. vai ficar inviável. É. Ela vai ter que É a importância do trabalho em conjunto, e cara. colocar, não tem como. Exatamente. Mas você sabe que é engraçado, né? Qualquer coisa que você queira que eu faça, não faça roteiro. Tá. Eu não funciono. E assim, eu não funciono Você com trava. roteiro. Porque... E aí, eu tava até conversando com a Keila. Uhum. Ai, vamos colocar o episódio dela? O episódio dela é muito maravilhoso, gente. Keila com Keila, ela é muito boa. E ela falou assim, sabe qual é o problema, Ju? Eu te entendo, porque você é uma pessoa criativa. E você precisa exercer a sua criatividade. Quando a pessoa te manda um roteiro scriptado, Você fica travado. você fica né? presa e eu me sinto traindo o roteiro se eu erro uma palavra. Entendi. Entendeu? Então, uma vez que você tem, você se sente obrigada a seguir. Aham, eu Entendi. preciso fazer a vírgula e o ponto e tal. Então, eu falo, tipo assim, você quer que eu fale o quê? Ah, eu quero que você fale de hambúrguer. Beleza, eu vou falar de hambúrguer. Vamos embora. Eu só preciso saber isso. Tá. Não me escreva roteiro, que você vai estragar a minha vida. Porque eu sou muito boa no improviso. Pra você ter uma noção, muitas vezes, tipo assim... Cara, você tá balançando tanto. Alguém pode, por favor, voltar um pouquinho e ver? Porque, assim, eu... Eu continuo, não tem problema. O Não Augusto dá. faz isso também. Me enlouquece. Obrigada. Você não tem vontade de jogar ele pela janela? Obrigada. Viu? Não sou Vamos só eu. ao foco, vamos ao foco. Você aí, me tá conta. chamando aqui, produção tá chamando pra Você voltar me pro conta. foco. Quem é você da relação? A pessoa que fica irritada ou a pessoa que irrita? Ai, ai. Enfim. Claramente não sou eu o irritado. Eu não sei, eu já tava falando, gente. Você tava Que falando. você é uma pessoa criativa, que você é boa no improviso. Exército e tal, precisa, não Que pode não ter gosta de roteiro. roteiro, é. Pra você ter uma noção, gravar vídeo do YouTube. Tipo, eu sei qual é o tema, mas Caraca. eu não leio qual é o tema até eu chegar pra gravar. Por quê? Porque o meu improviso é muito bom. Nossa. E se eu ensaiar Uhum. antes, não Você vai trava. ficar tão... Não é que eu travo, mas não vai ficar tão bom. Tá. Porque, tipo assim, geralmente... Não fica natural, né? Geralmente, o meu primeiro impulso é a minha melhor ideia. Então, eu tento não pensar a respeito, sabe? Tipo, o Camilo quer me matar. Você leu, você tem que estudar o roteiro. Não leio, eu não sei nem qual é o tema. Eu vou sentar, eu vou olhar e vou Vou falar. descobrir. E sabe o pior de tudo? Funciona. É a crítica em cima. É. Porque assim, ela grava, fica ótimo. E se ela precisar, tipo, tentar gravar de novo, ela vai gravar. Não vai E ficar tão ela bom. vai ficar assim, tão bom. não, esse primeiro foi o melhor. Vai ter que ser esse. Não, mas porque pera um pouquinho. Não, vai. Não fica muito bom primeiro? Não, fica. Fica muito bom. Mas aí Porque fica mais espontâneo, né? quando é espontâneo, geralmente funciona. Porque aí, na segunda, eu fico tentando lembrar todos os exemplos, todas as coisas que eu... Aí entra na cabeça o roteiro, né? É impossível. É impossível. Tanto que eu fui inventar de regravar. Teve uma época que eu queria regravar o da teoria prática. Uhum. Eu sentei naquele computador, eu gravei 38 aulas, porque a gente tem 190 e poucas aulas, né? Eu sou um pouco exagerada. Mas eu gravei 38 aulas. E aí eu fui assistir, eu falei, mano, tá uma bosta. Descartou. Tipo, porque a minha aula tava muito Tava boa. boa. Por que eu vou trocar? Uhum. O conteúdo tá bom, né? Pra quê? O conteúdo tá muito bom. Mas eu acho que pega o muito- áudio só e muda o visual. Assim, a gente... Aí eu faço mímica. Mas muita gente, quando abre aqui a câmera, né, faz assim, trava. Parece que não tá conversando mais, né? Acho que isso é muito... Lembra a Prática. gente de te mostrar um vídeo quando a gente terminar de gravar o podcast, por Mas favor? Eu, no começo, nossa, eu abria a câmera, eu esquecia tudo. Não sabia falar oi, não sabia meu nome, não sabia nada. E- Suava. E essa questão de você escrever pra tanta gente? É. O momento que você foi, como que foi isso? Pra você Quando eu virar comecei a escrever? pra você escrever pra Tá. você mesmo e ser a expert. Eu sempre me critiquei muito, porque no meu, eu escrevia e vamos embora, né? O que a Ju falou, meio do improviso. Então, eu escrevia ali, postava, não revisava tanto pra também não ficar me autocriticando demais. Depois de postada, eu falava, tá, eu podia melhorar isso. Aí eu melhorava no próximo. Porque senão a gente acaba nunca postando, né? Fica postergando porque nunca vai estar bom o suficiente. Então, mas aí quando foi pros outros, eu falei, nossa, a pessoa tá me pagando pra escrever pra ela.
ferrou. Uma responsabilidade imensa. E não eram temas que eu dominava. Minha primeira cliente, se eu não me engano, ela era confeiteira. Essa que eu dei o exemplo da lista também virou minha cliente de textos. Então, era bem complicado. Mas eu pesquisava e aí falava, ó, assim, qualquer revisão me fala. Eu sempre deixei muito claro que, assim, um trabalho em conjunto e muita abertura para alteração. É normal, a gente está se conhecendo. Então, para testar. Mas aí o feedback foi muito positivo. Então, eu falei, bom, então tô no caminho certo, Tô né? indo ali, né? Tô no caminho certo. E a gente vai se aprimorando, né? Muito com a prática e aprendendo, assim. Sempre pedindo orientação Cada para o dia. cliente. Quando é nicho mais técnico, tipo advogados, médicos, psicólogos. Tem muito cliente psicólogo. Então, eu falo, ó, me fala se tá certo, se é advogado, se essa lei tá certa. E aí, a gente vai Vai se Aí adaptando. fora adaptando. Cada dia é uma evolução, né? as É, restrições muito. dos dos conselhos. conselhos. E aproveitando, já Dá uma falando disso, travada. qual o nicho mais bizarro, assim, que já chegou pra você? Barriga de Foi o barriga de aluguel? aluguel. Amor. Foi. Não, tudo bem, mas de repente teve algum outro que ela nem aceitou. Eu não consigo tipo, comparar com esse. Sei lá, deixa eu pensar. Fora Não. esse, não tem, né? Como comparar, não tem. Mas sabe que é uma coisa que eu tava pensando? Você falou assim, eu faço o que eu gosto porque eu estudo bastante coisa e tal. E hoje eu sou muito realizada, porque as pessoas me pagam muito dinheiro Uhum. pra assistir um curso e falar mal dele. Maravilhoso, né? Só paga pra ser chata, gente. Né? Eu estou Seu sonho. realizada, meu sonho. Eu sempre fui. Né? Cri-cri. Imagina, né? Que sensacional. Cara, quando que eu ia imaginar? Quem diria, né? Quem diria que, ó, Mas- que ia te pagar pra você E não é uma pensar. pessoa, são É. várias. E não é absurdo. pouco dinheiro. Mas Não é pouco. eu falo até para meus seguidores, porque quando eu era mais nova, tá um pouco longe, mas enfim, eu sempre fui muito criticada pelo meu perfeccionismo, muito, até por ele. Uhum. Sério, tipo, eu tenho dificuldade com coisas que ninguém tem. Uhum. Eu tava até contando pra Aline esses dias que, tipo, uma vez colocaram uma barra em cima do fogão, aquela Uhum. barra de utensílio, Tá. né? E aí eu tava parada olhando. E no que eu tava parada olhando, eu falei assim: Tá tá torto. muito torto. Mas assim, tá muito torto. Aí o cara pegou, ficou do meu lado, ele falou assim: tá perfeitamente reto. Eu falei: vai buscar o nível. Ele pegou o nível e tava, tipo, 0,0001 Nossa. torto. Torto. Tava, só que eu não estava enxergando. Eu tava Uhum. enxergando literalmente assim. Muito torto. É isso que eu Caramba. tava vendo. Uhum. Então, o meu nível de perfeccionismo é uma coisa que todo mundo sempre criticou e todo Uhum. mundo sempre falou assim: você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. É. Isso só vai te atrapalhar. Só que não. Só que não. Às vezes, Foi teu os nossos diferencial, né? defeitos, que as pessoas consideram Uhum. defeitos, Sim. que vão fazer a gente chegar longe. Exatamente. Eu sempre me senti, como eu falei, tanto essa comparação minha com meu irmão, ninguém fazia, essa era a minha cabeça, quanto a questão da minha memória. Hoje eu brinco com isso, né? Mas o Augusto mesmo fala, ele fala, meu, é impressionante. Eu esqueço, simplesmente esqueço. Então eu achei que assim, porque eu não sabia conversar sobre política, porque eu não lembrava a história da Segunda Guerra Mundial, eu era burra e falava, não vou chegar em lugar nenhum, porque eu tenho que saber de tudo isso, eu tenho que lembrar dessas coisas. Como assim? Todo mundo sabe, né? E eu falo, gente, mas sei lá, tipo, não era o meu forte. O meu forte era escrever. Então, assim, foca no que você é bom. Claro, tente melhorar os seus defeitos, mas se te incomodam, se te atrapalham, não necessariamente eles te definem. De jeito Eles nunca te nenhum. definem. Né? Muito bom. Foca no que você é bom. E aproveitando, falando de foco e focar no que você é bom, fala 3 dicas aí pra quem quer ser um social media, quer começar nessa Tá. carreira. Uhum. Quais são as 3 coisas principais, assim, pra começar? E coloca um bônus, uma que não pode fazer de jeito nenhum. Tá. Essa eu vou precisar pensar. Eu tenho Interessante. várias. Isso aí tem mais. Isso aí até a gente faz, que não pode. Que não pode. Que não pode, eu tenho. Ó, que precisa. Uhum. Estudar sempre. Não pode ter preguiça de estudar, porque está trabalhando com rede social, que é uma coisa assim, que muda do dia pra noite. Hoje o Mark acordou de mau humor, ele vai mudar alguma coisa. E meio que, assim, você vai ter que se adaptar. Então, você não pode ser uma pessoa que não estuda, porque as coisas mudam muito rápido. Você tem que trabalhar muito. Não é porque você vai trabalhar de casa que você vai trabalhar pouco. Você vai Pelo trabalhar muito contrário. mais. Muito mais. E a terceira é praticar. Você não pode, ter vergonha. Eu não vou aparecer no meu perfil. Como você vai convencer alguém? Né? Na minha cabeça, você não consegue convencer alguém que precisa estar no Instagram, que a pessoa precisa estar no Facebook, se você não está.
Como que eu vou falar pra você, vou apresentar uma proposta, ó, você precisa estar no Instagram todos os dias, eu preciso fazer post pra você todos os dias, se eu não faço? Fica meio esquisito, né, pra dizer o mínimo. Então, você não pode não usar o seu perfil, você não pode pregar alguma coisa, pelo menos no começo, claro. Depois que você atinge o nível, você fala, ó, gente, eu não consigo mais postar todos os dias, mas eu recomendo, eu fiz isso. Você tem que fazer no começo o que você tá falando, você tem que ir testando. E uma coisa que você não pode fazer... Difícil, hein? O que não pode fazer? Você não Uma pode é não prometer, enganar, fazer promessas... Uma é deixar não de postar. Exato. E Plágio. fazer promessas. Plágio, importante. Advogada que a Aymen fala dentro de mim. E aí, essa Né, questão verdade. de plágio, assim, o que você vê no mercado, assim, acontece muito, assim, da questão de, uma pessoa se denomina um social Uhum. media, e aí a hora que você vai olhar, você fala assim, cara, isso aí copiou Copiou. totalmente, ou já copiaram o seu trabalho? Já. Uma Sério? vez copiaram meu trabalho. E não era uma social media, né? Ela era... Não sei, ela tinha um perfil ali que ela postava algumas coisinhas, uns textos e tal. Postava foto da família. E aí eu vi um texto, ela comentou no meu post e aí eu fui ver, porque ela fez um comentário super bacana. Eu falei, nossa, vou ver essa menina, né? A foto dela me chamou a atenção. E eu encontrei um texto meu no perfil dela. E aí eu pedi, por favor, pra ela tirar, que não era bacana. E ela me bloqueou, óbvio. E aí, isso aqui é minha tia advogada. Então, eu consigo usar aquela desculpa, minha tia advogada. E aí, eu falei pra ela e ela, né, mandou mensagem pra menina, se apresentou e tal. E aí, ela tirou o post do ar. Mas foi assim, eu fiquei muito em choque. Foi a primeira vez que tinha acontecido. E eu fiquei muito chocada. Tanto que eu sempre oriento as minhas alunas, tem uma ferramenta que é plagium.co, que você passa o texto ali, porque se você pega referências, tudo bem, você tem que pegar referência, não vai criar um texto do zero da sua cabeça sobre medicina, por exemplo. Uhum. Mas tem que garantir que aquele texto não tá igual da sua referência. Então, sempre falo, ó, passa por uma ferramenta de plágio, porque... Pô, legal essa ferramenta. É um site. Você coloca o textinho Você lá e ele cola o puxa pra Ele ver se puxa. alguém já tem. Exatamente. Pô, muito legal. Sabe o que é engraçado? Eu quero te dar uma notícia. Eu tenho certeza que aquela não foi a primeira vez e nem a última, tá? Só pra te avisar. Talvez enquanto a gente tá conversando, tá rolando. Tá tá rolando, né? Ainda. O tanto que eu nem descobri, né? É. Não só o perfil dela. Cara, várias vezes. E assim, eu nunca descobri sozinha. Nunca. Te avisaram. Sempre algum seguidor. Porque isso é uma coisa legal de ter uma identidade marcante. Sim. Porque, tipo, a pessoa bate o olho, ela sabe que é Verdade. tua. Já aconteceu várias vezes. E, geralmente, eu não me envolvo. Uhum. Quem manda mensagem é alguém da minha equipe. E aí, aconteceram duas situações engraçadas. A primeira foi uma menina que respondeu assim pro moço da minha equipe. Prova que é dela. Detalhe. Não. Ela pegou o meu post, Uhum. ela colocou preto e branco, Nossa. cortou a minha logo e postou, tipo, 2, 3 meses depois do que eu postei. Prova que é dela. Prova que é dela. E aí Seu teve post é a prova, né? Aí teve um outro cara que deu a desculpa que... Eu não posso julgar, dizer que é a desculpa que todo mundo dá, porque às vezes não é. Sim. Mas, contratei um funcionário, eu pedi pra ele postar. É fácil para Aí eu os falei, outros, né? Tipo, e aí ele brigando comigo. Porque esse cara foi assim... O cara que trabalha pra mim mandou mensagem pra ele. Aham. Uma outra pessoa que trabalha pra mim mandou mensagem pra ele. Eu mandei mensagem pra ele. Nossa. E ele não Eu não respondeu. respondi. Aí, o que eu fiz? Uhum. Fui pros stories. E aproveitei que tava com alguma coisa... tipo, eu tinha alguma pergunta relativa a isso, a ser, tipo... Tá. Começar um assunto. Não, né? a ser você mesmo, assim, Tá. sabe? E aí eu falei, gente, vocês estão vendo isso? Aí eu peguei e postei com o nome dele. Só que assim, apareceu o nome dele, marquei ele. E falei, isso aqui não se faz, você está roubando o negócio do outro. Você acha que você vai vender o quê, tal? Falei um monte. Boa. Aí, seguida, ele veio assim, não, porque foi não sei quem que falou. Ó, eu já apaguei. Aí ele respondeu, Eu já né? apaguei, mas você pode apagar o story, por favor? Eu falei, não. Eu não vou apagar o story. As pessoas precisam saber que essas coisas acontecem e elas precisam saber que isso não é correto. Eu não sei se você sabe, feio. mas isso é crime. Não é feio. É crime. Sim. Feio, 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 feio. Né? Tipo, Nossa, é bizarro. a pessoa tá cometendo um crime. Sim. É um negócio seu. Não, é o que a gente tava comentando, né? Que na internet a pessoa acha que nunca vai ser descoberta. Uhum. Mas vai. Vai. Tá, ó, Vai. Vocês estão vendo esses dois caras aqui? Vocês não têm ideia do que eles já descobriram. E de
E é literal, quantas pessoas eles já não prenderam por Caraca. pirataria de cursos online. Por isso que eu sou Uau. amiga deles. Mentira, Boa. eles são legais. Mas também o Lioto é maravilhoso. Mas esses aqui, é sério. Tipo assim, Nossa, eles são os melhores absurdo. advogados que eu conheço da vida. Aham. Vamos botar o episódio deles? Eu sempre mostro eles. Assistam. E uma vez eles mandaram foto de uma prisão que eles fizeram. Eles foram lá, prenderam Aham. tudo, prenderam o cara tá preso até hoje. Caraca. Porque ele estava Pirataria. revendendo um curso. E as pessoas, elas não entendem que isso é crime. É. Não é feio, é crime. crime. Com todo respeito. tipo assim, Não, as mas pessoas precisam porque ter essa consciência. é muito novo, né, digamos. E aí tá tomando uma proporção absurda. Que a gente fala, gente, tudo bem, é um post do Instagram, é só um post, mas é seu trabalho, né? Não, mas é que você tem... É que assim, eu gosto sempre de usar a analogia para que as pessoas, elas consigam entender. Porque elas têm dificuldade, né, de coisas intangíveis. Sim. Mas é a mesma coisa que você pensar o seguinte. Eu tô com o meu computador aqui, e aí eu saí pra ir fazer alguma coisa, e aí você falou assim, posso usar pra ver meu e-mail? Eu falo, claro. Sim. Leva embora e vende. É isso que as pessoas estão fazendo. E isso claramente é um crime, mas a gente tem dificuldade, né? Até eu preciso me policiar, igual eu falei, é feio, é crime. Crime. Agora eu quero saber um perrengue que você já passou. Um perrengue. Não precisa ser no digital, pode ser na vida. A gente gosta de rir das pessoas. Ah, entendi. Coisa bacana. Bacana. Um perrengue. Olha, tem um quando eu fui pro Canadá. Eles cancelaram meu voo. E aí, eu tava em Nova York. Tinha uma escala, não tinha voo direto. E eu tava em Nova York. Isso é um perrengue. Foi, cancelaram o voo. Perrengue não? chique. Ela tava em Perrengue. Nova Eu York. estava em Nova York. Não. Ai, atrasou meu voo, tive que ficar mais uma semana lá. Então, só que eles iam ter comprado escala em Miami. Aí ia ser mais perrengue. Miami é lindo, mas ia ser mais perrengue, porque lá não tinha uma parte da minha família. Em Nova York tinha, e aí eu dormi lá. E aí cancelaram o voo, etc. Excelente. No dia seguinte, fui pro Canadá. Quando eu tava voltando pro Brasil, foi em 2021, em julho, tá quase fazendo um ano que eu tô de volta. E aí eu fui no aeroporto e o meu teste tinha dado negativo, excelente. Só que aí, eu acho que depois de algum tempo, não sei, a linhazinha ali ficou mais escura. Sei que foram me buscar. E os americanos são, né? Cinematográficos, Hollywood. Eles vieram com aquela roupa ali, sabe? Toda branca do Mentira! cinema. Juro. Isso é muito bom. Cadê Isso o sim. vídeo? Isso é um perrengue! Falando da ida. Aí na volta foi. Aí eles foram me buscar na fila de embarque, porque eu estava embarcando. Mentira. Depois de 2 anos, eu falei, excelente, tô indo pro Brasil. E aí eles foram me buscar, senhora, o seu teste deu positivo. Eu falei, como assim deu positivo? Eu tirei print, porque você tem que mostrar no embarque. Deu negativo. Ela, não, deu positivo. E aí eu fiquei, tá. E aí todo mundo me É legal que olhando, todo mundo fica te olhando assim. me julgando. falando, Tipo. Nossa, ela passou perto de mim. E aí foram me buscar, me tiraram do avião. E eu tive que voltar e ficar mais 20. E aí foi a parte do perrengue chique, mais 20 dias nos Estados Unidos. Caraca. Mas tipo, não tinha como fazer um outro e ver se. Deu positivo os outros. Aí Deu, Porra. Eles não estavam errados. Aí que foi assim, eu fiquei muito assustada. Eu falei, gente, vou ser presa, sei lá. Caraca, na Foi o porta medo, do avião, hein? Posso falar um perrengue meu? Um perrengue meu bom. Bom, Eu não tenho passaporte brasileiro. tá. É italiano? E eu sempre viajo com passaporte italiano. Não faz sentido eu ter passaporte brasileiro. Sim. Tá bom. Fui com uma amiga minha pros Estados Unidos. E eu tenho meu ESTA, tá em dia, tá tudo bonitinho. E eu sempre levo ele impresso. Porque, né? Não, Tá. Chegou lá, tô na imigração. E aí, o cara falou assim... Você fez o ESTA? Eu falei, sim. Ele falou, faz quanto tempo? Eu falei assim, acho que tem uns 3, 4 meses. Não, você não fez. Eu falei, fiz. Não fez. Fiz. Daqui a pouco acende uma luz. Daqui a pouco eu olho. Vem 2 guardas. Vem comigo, senhora. Nossa. Eu A vou pra salinha. salinha. Eu não queria ir pra salinha. Eu tenho tanto medo da salinha. Eu também tenho pavor. Beleza, cheguei na salinha e nem é tão pequena, tá? A salinha é Ah, não? grande. Não.
Aí cheguei, talvez tenha uma salinha pior que aquela. Mas aí Talvez cheguei... esse é o nível 1 da salinha. Nível 1. É um lugar legal, fica confortável algemado ali. É grande. Aí eu sei que eu sentei na salinha. E aí, tipo, o guarda explicou pro outro cara lá o que tava acontecendo, falando que eu não tinha esta. Eu falei, eu tenho esta. E tá aqui. E aí, peguei, mostrei e tal. E aí eles falaram, senta e espera. Aí, beleza. E aí ficou o cara, tipo, e o cara, Chá de numa má cadeira. vontade. Uhum. Beleza. E aí, nisso, acho que passou 1h30, chegou um outro cara. Uhum. Sentou do lado dele. E aí ele falou, né, tipo, perguntou de mim. Aí ele falou, não sei o que, tal. Aí ele, não, tá aqui. Aí ele pegou, tá, não sei o que. Aí ele pegou, levantou, me olhou assim. Você falsificou isso, né? Aí eu falei, pronto, Vou presa. eu vou ser presa. Nossa. Só que assim que ele terminou, ele não aguentou, ele deu uma levantadinha no lábio. Nossa. Aí no que ele Porque ele deu viu essa... teu pânico, né? Não, eu não sei por quê, mas aí ele deu, tipo, ele não fez de Tipo, a alma propósito. saindo assim. Acho que ela vai desmaiar, melhor eu falar. Não, acho que não vai ser tão engraçado. Ele não, tipo, foi muito singelo, Uhum. né? Nossa. Aí eu falei, e aí eu vi que, começou a aí chorar. quando eu percebi que ele tava brincando, eu falei assim, lógico que não. Aí ele falou, não, já tá resolvido. Eu falei, tá, mas eu tô aqui há 1h30, por favor, mata minha curiosidade, me conta o que aconteceu. Aí ele falou, o pessoal da companhia aérea, eles te cadastraram como brasileira. Então, a gente tava procurando o seu Entrando com visto. passaporte italiano. Você não tem Tem visto. Hum. Aí eu falei, vai. E aí, depois disso, o pessoal que faz check-in, eles acham que eu sou louca. Porque eu pergunto 3 ou 4 vezes. Você colocou que eu sou italiana? Eu não sou brasileira. Porque eu Eu só falo... tô falando português por um acaso do destino. Não, porque assim, sabe aquela Mas história? Gato escaldado. Sim. Eu falo, não. É perrengue chique, mas sim, eu tenho um passaporte, eu tenho dupla cidadania, né? Do meu sobrenome Luchetti é italiano. Mas eu nasci aqui e aí tenho um passaporte brasileiro também. Então, toda vez que eu vou para os Estados Unidos, o pessoal me pergunta, mas você é italiana, por que você mora no Brasil? Tipo, eles têm esse questionamento. Por que o Brasil? Então, é sempre um rolê Lá não é a menos imigração. 30 graus. Lá tem carnaval. Mas sabe o que é engraçado? Faz muitos anos que não me perguntam. Eu acho que é porque eu não tenho mais o Eu passaporte. acho que sim. Porque meu passaporte brasileiro venceu, eu tinha uns 16, 17 anos. Eu nunca mais fiz. Não Então, precisa, né? Nem tem mais o Viajar. sistema da época. Mas não precisa? Mano, a gente foi viajar. Foi essa viagem da tosse que eu falei. Uhum. Eu saio sempre com um RG. Uhum. Saí com o RG e tal, na volta. Aí o cara, Mas você não saiu. você não saiu. Aí eu falei, Já passei por olha, isso. eu passei 10 dias fora. No caso, se eu estou voltando, É porque eu Se- saí. Se tem alguma coisa que eu fiz, foi sair daqui. Você não saiu. Eu falei, amigo, eu juro que eu saí. Eu juro que eu tava se você quiser, eu viajando. te mostro as fotos. Mas é uma loucura. É, mas gostoso viajar. Eu tava com saudades depois de 2 anos. Agora me conta uma coisa. É. Um livro. Um livro. Começa pelo porquê. Ai, gente! Eu amo Comece esse pelo livro. porquê. Porque era aquilo que a gente estava conversando, que tudo na sua vida vai te levando para um lugar. Só que na minha cabeça tinha ficado um pouco clara essa questão do empreendedorismo, da criatividade, da escrita e tal, mas não tinha ficado claro, tipo, tá, se eu não vou ser mais social media, ou então por que eu sou social media especificamente. E aí com esse livro ficou claro que, independente do que eu faça, eu gosto de trazer a personalidade das pessoas. Eu gosto de realçar a personalidade daquela pessoa. Então, eu gosto que a pessoa comunique exatamente quem ela é. Eu fiz isso através das roupas, né? Então, a pessoa se expressava através do estilo. Hoje, eu faço através das palavras, né? Através dos textos. Mas o primeiro brinde da minha primeira turma foi um cheirinho personalizado. Então, a se expressar através dos cheiros. Então, eu percebi que eu quero que as pessoas expressem quem elas são. E era uma coisa que eu tinha muita dificuldade em me expressar, né? Porque a gente é julgado quando você sai um pouquinho da curva, né? Bastante da curva tradicional, digamos. Fui fazer moda, depois foi empreender. Então, eu percebi isso. E esse livro, assim, me clareou tudo isso. É perfeito. Eu vou... Como é que eu vou fazer? Eu vou te desafiar aí até o meu perfil e procurar o destaque livros e ver qual é o primeiro livro que tá lá. Esse é Esse. o livro que eu falo pra todo mundo. Cara, se você quer começar Meu. no digital, é o primeiro livro que você tem que ler. E foi o menino que trabalha comigo, o Rafael, que me indicou. Foi assim. É o primeiro livro Sem que você tem que palavras. ler. Sem É palavras. maravilhoso esse livro. É maravilhoso. E aproveitando, você tem... Não sei se você assiste série, filme. Tem alguma Sim. série ou filme pra indicar? Série.
Blacklist, atualmente. Friends, nem preciso indicar, né, gente? Não. Friends é obrigação. Obrigação. Vocês estão vendo o podcast da Meu Ju? Deus Obrigação. do céu. Perfeito. Eu Não, gosto quando as pessoas me obedecem. ela nem assistiu. É que ela só escutou Eu só não essa- vim com a ela só- camiseta, porque eu falei... não Vai, sei. vai ser muito chat? É muito. Vai parecer planejado. Mas, Muito bom. eu amo, Mas vamos lá, amo, Blacklist. amo. Blacklist. Você quer dica de série, é isso? Ela Isso já aí falou pra- Friends. Isso aí é pra pessoal, isso aí. Gossip Girl, deveria ver. Gossip Muito Girl é boa. muito maravilhosa! Gente, assistam. Ai, meu Deus. Assista. Tanto a parte antiga quanto a parte nova. A nova eu ainda não vi, é boa? Mentira. Não vi ainda. Mas já lançou faz 80 anos, mulher. Diga, o que você fez na época do Covid? Enquanto isso, Vi a gente tá pipoca aqui, com ó, você. só tricotando, as duas falando, debatendo uma série. Mas Gossip- eu tô com você. Não, tá? mas não é de gênero, gente. É pra ver. É pra Tá. ver. Vamos lá. E série, filme? Filme. Ai, gente, é que eu tenho um gosto de blockbuster, assim, me julguem. Eu amo Crepúsculo. Série sequência de filmes do Crepúsculo. Eu não julgo ninguém. Eu amo filme, na teoria, ruim. Teoria ruim é ótimo. Normalmente quem fala que é ruim não viu. Também tem essa. Eu acho que gosto não tem essa de é ruim ou é bom. Gosto é igual aquele outro negócio lá, né? É, exato. Gosto é que nem bunda, cada um tem a sua. É isso. Tem um que... Como que é aquele que eu gosto? A Memória da Pisciana. Aquele do Liam Neeson. Busca Implacável. Gosto muito também. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final. Ai, passou rápido. Passou, Nossa. né? A gente fala. E aí, no final, a gente pede pra pessoa deixar uma mensagem. Pode ser xingando alguém. Cobra Desabafo. dinheiro. Se Desabafa. você quiser falar direto pra aquela pessoa que te copiou. Pode falar o nome, pode falar. Né? Pode expor. Aqui, Ó, você, @fulana. Aqui a gente tem um contrato que assim, ó, esse pedaço até o final, ninguém pode utilizar pra cancelamentos e nem usar pra nada. As Isso pessoas aqui, sabem desse contrato? Vamos talvez deixar claro. não, mas tá sabendo agora, né? entendeu? Esse é o momento do desabafo. Então você pode Não cortem esse pedaço e viralizem. proibido. Mas se quiser deixar uma mensagem, um incentivo ou xingar alguém, fica à vontade. Essa é a parte de fazer um Reels, tá, gente? Acho que um incentivo, que se você tem um sonho, se você quer trabalhar com alguma coisa e todo mundo fala, não, isso não dá dinheiro, eu sou a prova que dá. Tá? E dá muito, não é pouco dinheiro, dá muito dinheiro, muda vidas. Então, se você quer trabalhar com escrita, se você quer ser social media, tem muito espaço, não tem mercado saturado, acho que isso é importante deixar claro também. Ai, Carol, mas eu quero ser infoprodutora, eu quero ser social media, enfim, qualquer profissão. Não existe mercado saturado, porque é o que a Ju falou de identificação. A pessoa vai se identificar com você. Não é, eu preciso de uma social media. Não, eu preciso que a Carol seja minha social media, eu preciso que a Jéssica, que a Juliana seja minha social media. Então, vá atrás do que você quer, não desista, porque eu acho que nada que vale a pena é fácil. Acho que a dificuldade, assim, vai nos fazendo crescer, né? Então, demora, mas vale muito, muito a pena. Olha onde eu tô, né, gente? Vale muito a pena insistir. Crescer dói. Crescer dói. As dificuldades vão nos fortalecendo. Sim. Total. Carol, eu não tenho como te agradecer por ter aceitado o eu. nosso convite. Muito obrigada. Eu estou indignada que vocês não me trouxeram hambúrguer. Então, Isso é uma vamos ter dívida. que voltar. Foi uma deixa, entendeu? Pra gente ter que voltar. Ah, entendi. Entendeu? Muito Foi bem. tudo planejado. Estratégia. Faz sentido? Tá, então agora Da tá próxima, vou vir ok. com a camiseta do Friends e com hambúrguer. E com hambúrguer. Não esquece da batata frita, tá? Por favor. Uhum. Obrigada. É assim, esquece o hambúrguer, mas não esquece a batata, frita. Obrigada. E onde as pessoas te acham? Eles me acham no Instagram, claro, né? Carolina.luchetti, Lucchetti. Já acostumei a soletrar. E basicamente é no Instagram, né? E só pra complementar, você E tem tem um meu curso. Você tem um curso Tenho. hoje? Como que é? Ele tá no perpétuo? Ele é Não, lançamento? ele é lançamento. Eu acabei de fechar a 3ª turma, tô com 115 alunas atualmente, e ele ensina a formação de social media. Agora eu vou fazer o mini lançamento para os meus seguidores, que é o das 12 semanas, que é o método que eu uso para atender os meus clientes, que eu fui aprimorando, né, com o tempo. Então foi essa questão do contrato mais longo que eu percebi que seria bem bacana, que dá para cobrar mais e dá para trazer mais resultados, então é bacana para todo mundo. E aí eu vou lançar
lançá-lo. E depois eu vou lançar a 4ª turma, provavelmente em setembro, da formação de social media. Maravilhosa. Você também, se as pessoas quiserem te contratar também. Também com a agenda aberta. Mas ó, dia 14 é o meu dia, tá, gente? 14 de setembro é o meu dia, formação CS. Então não será no mesmo dia. Muito bom, muito obrigada. Gente, vocês me encontram, talvez nem sempre, no @ju.fracaroli. Lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, um L e aparentemente I no final. Ela tinha convicção. Hoje em dia, ela talvez. Vai que, né? Eu tô gravando a formação, galera. Se não tiver sol e não chover muito, também Perfeccionismo, eu vou entregar melhor, entendeu? E vocês me encontram no @Braulisberg, porque lá, assim, é uma criação de conteúdo intensa. Porque ele não tá gravando, né? Todo dia eu posto uma fotinha Na academia. na academia. É isso que vocês vão ver lá. Motivação total é comigo. E você pode também seguir o perfil do Versão Digital. Versão Digital Podcast. Lá tem alguém fazendo alguma coisa, porque se não tiver, me avise. Manda mensagem pra gente, porque a gente sabe que a pessoa não tá trabalhando direito. A gente paga a pessoa, entendeu? É tenso. E, gente, eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, vão ter vários botões. Você já apertou todos eles? Você já curtiu? Você já comentou? Já se inscreveu? Já seguiu? E já compartilhou? Vou fazer um desafio contigo. Se você concorda comigo que menos 30 graus é um absurdo, manda para umas 5 pessoas. Compartilha com a gente. Ajuda a gente a chegar mais longe. Ajuda a gente a mostrar para mais pessoas que digital pode ser um caminho incrível. Gente, muito obrigada por assistirem. Até o nosso próximo episódio. Tchau.